São 6 meses de coronavírus no Brasil. E o que mudou? Muita coisa, né? Não estou falando só da vida da gente, não. Eu quero focar nesse vídeo o que mudou no conhecimento sobre a doença, não só no Brasil, mas no mundo todo, e como isso deve repercutir nas nossas condutas, nossas decisões do dia a dia. Em primeiro lugar, não é só uma gripe, não é uma doença respiratória apenas. Claro que o aparelho respiratório é um dos principais acometidos, mas ela é muito mais do que isso. É uma doença que leva uma inflamação exagerada no corpo inteiro e pode levar a óbito por diversas formas e pode deixar sequelas. Interessante é que pode deixar sequelas não só para quem ficou muito grave, para quem precisou de oxigênio, para quem foi internado, para quem foi em UTI. Esses, claro, vão ter repercussões até da própria internação, etc. Mas hoje em dia a gente já sabe que existe um acometimento de mais ou menos 10% das pessoas relativamente jovens, 40 anos para menos, que tiveram casos leves, mas que podem evoluir com uma síndrome pós-Covid ou a síndrome da fadiga crônica pós-Covid e não sabemos ainda quanto tempo isso vai durar. Tem gente com 6 meses ainda mantendo dificuldade para uma vida normal, conseguir fazer o que fazia antes. Então é uma doença que não é só de idosos, claro, não, se você tiver mais idade, maior a chance de complicar. Ela não é só de pessoas que têm alguma doença crônica. Claro, quanto mais doença crônica, maior a chance de complicar. Mas é uma doença que pode ficar grave, pode matar em qualquer faixa etária. Crianças também. Crianças podem desenvolver uma complicação sistêmica, uma inflamação sistêmica que simula uma doença que é rara, que chama síndrome de Kawasaki. Né? Ela imita essa síndrome de Kawasaki, mas é após o Covid. A Covid. O SARS-CoV, que é o nome do vírus, e a Covid, que é a doença pelo coronavírus. Mas às vezes a gente até usa Covid como se fosse o nome do vírus, mas estou aqui puxando minha orelha aqui no português. E bebês bebês menores de 1 ano também têm um risco maior para complicação por coronavírus, então não tem ninguém a salvo. Crianças também podem pegar e ficar graves, crianças podem passar, todo mundo. Aliás, como é que a gente evoluiu desses 6 meses para cá? Eu estou aqui dando uma atualização no vídeo que eu fiz, que é o vídeo 14 do meu canal, sobre coronavírus há 6 meses, principalmente por conta de uma coisa muito importante e que mudou radicalmente, que é quando procurar assistência médica. O que se pensava no início? Só procure se você tiver com dispneia. Agora é exatamente o contrário. Já se sabe que você não deve esperar ficar grave. Se você tem suspeita de Covid, sintomas de Covid, vá rapidamente procurar assistência médica. Aliás, uma coisa que as pessoas estão tendo em casa, que eu acho interessante ter mesmo, é aquele aparelhinho que a gente põe no dedo, que mede a sua oxigenação. Então, mede a saturação de oxigênio. E se está abaixo de 95%, você está ruim, não está normal. De 95 para cima, tá ok. Menos de 95, você tem que correr para o hospital. Correr para o hospital. Tô sentindo nada. Está menos de 95, vá para o hospital. Menos de 92, você tem que estar já com oxigênio, não entubado, mas com oxigênio na máscara, no catéter, dependendo da situação. Essa é uma doença traiçoeira. Ela traz um negócio que chama happy hipóxia, ou hipóxia feliz, vamos dizer assim. O que é hipóxia? É quando tem pouca oxigenação. Então, quando você está com aquele aparelhinho e ele está menos de 95. Por que happy? Porque tá de boa, tá feliz, tá conversando. Isso é extremamente traiçoeiro. Então, diferente de outras doenças que você começa a baixar a saturação, você não tá se aguentando e o próprio sintoma te empurra para o sistema de saúde, essa doença não. Quando ela vai dar o sintoma, você já tá muito mal. Então, essa é a principal mensagem desse vídeo de hoje, que se você tem suspeita de Covid, qualquer sintomatologia, tem que ir no sistema de saúde. Monitore a sua oximetria em casa. Baixou de 95, corre para o hospital. Claro que podem ter alguns erros, esses aparelhos em casa não são tão bons quanto os do hospital, mas é uma dica de ouro.
Essa hepipóxia, ela é bem descrita e a pessoa está conversando, só que está baixando, não, mas eu estou bem, e são aquelas pessoas que de repente pioram e vão a óbito muito rapidamente. Isso pode ser revertido, controlado, né? Não chegar nesse desfecho tão ruim se você correr para o hospital. Já temos tratamentos que realmente funcionam, mas não são tratamentos assim, que legal, vou lá, tome. Infelizmente, aqueles tratamentos que ficaram politizados e popularizados, baratos e que todo mundo andou tomando por aí, são, né, tanto da cloroquina, com azitromicina, como o nitazoxanida, a ivermectina. Tem uma lógica de ter pensado em tudo isso in vitro, ou seja, em trabalhos feitos em laboratório, tem um efeito, só que na prática clínica tem muita pesquisa científica com metodologia boa, mostrando que infelizmente esses medicamentos não vão te proteger e alguns deles podem trazer efeitos colaterais. Então, quando eu falo de tratamento para Covid, eu não estou falando dessas drogas. Infelizmente isso não funciona. Mas ir para o hospital mais rápido, tem uma postura, que a gente fala prona, né, que fica assim virado, que é melhor. Oxigenoterapia o mais precoce possível, repouso total, hidratação. E se você entra numa fase de hiperreatividade do seu sistema imune, ou seja, de hiperinflamação, aí o corticoide é ótimo para reduzir mortalidade nessa situação. Por favor, não usem corticoide se você está em casa. Não use corticoide se você está pensando em prevenir. Não use corticoide na fase aguda, naquela fase que você acabou de ter um primeiro sintoma. Por quê? O que o corticoide faz? Ele reduz a ação do sistema imune. Então, se você está tomando corticoide antes de pegar qualquer coisa, você está abrindo as portas para tudo que é bicho, bactéria, porque o seu sistema imune não está funcionando direito. Só tem sentido usar corticoide se você estiver numa fase hiperinflamatória da doença, aquela fase 3, que a gente dividiu em fases. Então, isso é feito onde? Dentro do hospital. Ele realmente reduz mortalidade de pessoas em UTI que estão necessitando de oxigenação, que estão nessa fase hiperinflamatória da doença. É um medicamento que um médico que está te vendo na internação que vai prescrever. Não comprem corticoide para usar em casa, vocês vão estar criando um problema muito grande. Existem alguns trabalhos mostrando que provavelmente o Remdesivir vai ter um efeito, já na fase mais inicial a gente não tem acesso, é muito caro e não tem um acesso todo aqui para o Brasil, acho que, aliás, lugar nenhum do mundo tem esse tanto de Remdesivir assim. Então, o que a gente deve fazer? Tentar não pegar. Eu vou ficar, não aguento, vai ficar dentro de casa, tem que sair, tem que trabalhar. Ok, eu também estou trabalhando. Como a gente faz para não pegar, ou se pegar, pegar com uma carga viral menor, um tanto menor de vírus? A chata da máscara. É ciência, não é achismo, não é para você, sei lá, tem tanta teoria da conspiração, por que se usa máscara? Usa-se máscara porque a máscara não deixa minhas gotículas invisíveis saírem e encostar na outra pessoa. Como é que a gente pega coronavírus? Com as gotículas que saem da saliva ou do nariz da pessoa. Então, a pessoa contaminada, mesmo conversando, mesmo que ela não esteja gritando, tem gente que conversa meio cuspindo, mesmo que você não esteja cuspindo, saem as gotículas. Essas gotículas, na hora que entram no olho, ou na mucosa do nariz, ou da boca do outro, esse outro vai pegar. Se um de vocês está de máscara, já dá uma reduzida. Se os dois estão de máscara, a reduzida é muito boa. Mesmo que você pegue, porque a máscara não veda 100%, né? Mesmo a máscara de profissional N95, ela é difícil, ela é complicada, mesmo com face shield, que não sei o que, ainda você pode pegar? Pode. Esse bicho é danado, ele é muito fácil de pegar. Mas se você está usando máscara, a quantidade de vírus que você pega, ela é menor. Existem pessoas que estão até pensando que talvez esse uso de máscara esteja funcionando, entre aspas, como uma forma das pessoas pegarem tão poucos vírus que vão até fazer uma imunidade. Será que seria, entre aspas, uma vacina mecânica? Mas já está comprovado que se você pega coronavírus, mas você estava usando máscara, a sua chance de ter caso grave, ela é bem menor. Menos invasores para o seu sistema imune dar conta do recado antes dele se alastrar pelo corpo e você entrar naquela fase mais grave. Então, máscara é chata? É. Também não gosto. É difícil alguém que goste. Né? Tá bom para bandido só, né? Que tá todo mundo com o rosto escondido.
Mas é preciso. E não só, assim, é muito necessário, é muito importante. Quem deve usar máscara? Todo mundo que der conta, acima de 2 anos de idade. Menor de 2 anos não deve usar máscara, eles têm risco de sufocação. Crianças de 2 anos para frente tem que ser avaliado caso a caso. Tem crianças de 3 anos que ficam de bonitinhas, dão conta de tirar, e avisam se estão com alguma coisa, e sob supervisão sempre. Claro, a criança não vai sair de casa sem supervisão, né? E às vezes tem crianças maiores, mas com algum problema de comportamento, tal, que não vão ter a mesma destreza de uma criança mais jovem para usar máscara. Então, na infância, cada caso tem que ser avaliado. Adolescentes, claro, sempre com máscara. Né? E, mas estou num lugar ao ar livre, mesmo assim, tem de usar máscara. Porque a encrenca do coronavírus fica no ar. Então, a gente tem, quando sai essa saliva, tem minha cachorrinha batendo aqui no tripé. A gente solta umas gotículas mais pesadas, elas caem logo no chão. E solta umas pequenininhas que elas ficam ali. Então a pessoa pode ter dado uma tossida, ficou ali. Você passa alguns minutos depois e respira aquele ar. Claro que em lugares abertos, a chance é menor de pegar. Lugares fechados, que o ar fica, o mesmo ar circulando, isso é mais perigoso ainda. Então, aquele ar circulando ali, se alguém deu uma tossida, um espirro ou conversou sem máscara, a gente pode ter coronavírus por ali. Então, até que tenhamos uma vacina, todo mundo vacinadinho, nosso melhor amigo, nosso companheiro são as máscaras. Então, é isso, pessoal. Cuidado com a quantidade de carga viral. Para isso infelizmente, o distanciamento, a máscara quando tiver que estar próximo das pessoas, próximo sim, 1 metro, 1 metro e pouco, mas mesmo assim, usando máscara. Não inventem de se automedicar, esses kits coronavírus não adiantam, tá? Infelizmente, para tratar, para matar o vírus em si não tem nada. Estou falando muito do zinco e vitamina D, isso sim que deixa a sua imunidade pronta para qualquer coisa, né? Eu tenho até muitos posts sobre isso, são medicamentos que às vezes você nem tem que tomar, então não sai tomando porque alguém prescreveu. O excesso de vitamina D também não é legal, o excesso de zinco também não. Quem toma bastante sol e quem come direitinho, talvez não vai precisar de nada disso. Quem toma bastante sol hoje em dia, eu não sei. Eu reponho vitamina D porque eu preciso, mas qual que é a dose que você tem que tomar? Não sei, então você tem que ver com o seu médico, depende de como está a sua vitamina D, quanto que você toma de sol ou não, como que é a sua pele, etc. Não compre esses kits por aí que a gente tem visto, infelizmente, gente intoxicando com vitamina D, tomando corticoide sem necessidade, fazendo síndrome de Cushing. E era só esse monte de coisa. Nossa, já tá ficando grande. Mas, gente, o que eu queria muito mesmo fazer esse vídeo é passar a mensagem que é diferente de março, no vídeo 14 que eu falei. Só vá procurar se você estiver com dispneia. Não é assim mais. Não espere a dispneia. Se você tem sintoma de Covid, vai agora. Se você está fazendo oximetria, deu menos de 95, pode estar rindo, pulando e dançando. Não se engane, é uma doença que ela é traiçoeira. Tem a hepipóxia que ela te engana, então você corre no pronto-socorro. De máscara, com higienização, etc. Um beijo para você e até o próximo vídeo.